Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Meu nome é Graziela e hoje nós vamos falar sobre as formas de representação das cadeias carbônicas. A primeira forma de representação que a gente tem é o modelo de Lewis. Ele vai transcrever todos os elétrons de valência e as ligações vão ser feitas por compartilhamento obedecendo a regra do octeto. Trouxe como exemplo para vocês o CO2. O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência e o carbono 4 elétrons na camada de valência. Isso a gente pode ver e confirmar a partir da tabela periódica, onde o carbono na família 4A ele vai apresentar 4 elétrons na sua camada de valência e o oxigênio na família 6A vai apresentar 6 elétrons na camada de valência. A gente tem o oxigênio com 6 elétronzinhos na camada de valência, como a gente pode ver, e o carbono com 4 elétrons na camada de valência. A gente consegue perceber o oxigênio fazendo 2 compartilhamento de 2 elétrons para atingir o octeto, e o carbono fazendo compartilhamento de 4 elétrons para atingir o octeto. Repara que todos eles estão com 8 elétrons na sua camada de valência. O oxigênio, esse oxigênio tem esses 6 vermelhinhos que são dele e os outros 2 advindos do carbono. Esse carbono central com 4 elétrons que são dele, inicialmente dele, né? Depois que há o compartilhamento não existe isso de quem é de quem ou de onde que veio. Então, se a gente for analisar, a fórmula estrutural, na verdade, vai apresentar aqui para o CO2 o carbono e essa dupla ligação indica o compartilhamento de 2 pares de elétrons, tanto de um lado quanto do outro. Temos aqui a fórmula tridimensional, que é uma fórmula bastante usada na química orgânica. Ela vai ser utilizada nas ligações simples dos átomos de uma molécula, e essa molécula ela tem que ter o formato tetraédrico, também em duplas ligações no plano. Então tem o exemplo aí do propano, nós vamos utilizá-lo bastante. Essas linhas pretinhas aqui, né, essas cunhas taxadas de negrito, elas indicam que o hidrogênio ele se encontra para frente. Essa pontilhadinha aqui indica que o hidrogênio se encontra para trás. E essas, de forma contínua, estão vendo? Indicam que está na linha do papel. Vou mostrar aqui uma parte mais tridimensional para vocês. Então, reparem aqui, ó, de forma tridimensional, a gente tem os hidrogênios, ó. Esse aqui está para frente, então seria essa cunhazinha preta, e esse que está para trás seria esse tracejadozinho e o com hidrogênio para trás. A mesma forma aqui, ó. A gente tem essezinho para frente, seria representado de preto aqui, e esse tracejadinho para trás seria o hidrogênio que está para trás. Essa é uma forma de representação bastante útil para a gente. Uma outra forma de representação seria as ligações planares com átomos de hidrogênios oculto ou não, que também é conhecido como fórmula estrutural. Então, aqui para o propano ainda, nós temos 3 carbonos, e onde estaria os átomos de hidrogênio, a gente pode simplesmente ocultar. Nessa outra aqui, os átomos de hidrogênio não estão ocultos. Reparem. Outra coisa importante de ver é que cada carbono, individualmente, ele está fazendo 4 ligações. Tá? Esse primeiro carbono aqui, por exemplo, está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. O segundo também está fazendo 4, 2 com carbonos e 2 com hidrogênios. Se a gente analisar ele aqui fica melhor, ó. 2 com carbonos e 2 com hidrogênios. E esse daqui também está fazendo
4 ligações, 3 com hidrogênios e 1 com carbono. Temos ainda a representação por ligações ocultas, em que as ligações elas ficam indicadas de acordo com o número de átomos de hidrogênio ligados ao carbono, é uma coisa mais intuitiva. Por exemplo, para a gente transformar essa fórmula aqui nessa daqui, é fácil. Ó. Esse carbono tem 3 hidrogênios, então CH3. Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios ligados nele, então CH2. Esse carbono aqui tem 3 hidrogênios ligados nele, então CH3. Então é bem tranquilinha essa representação por ligações ocultas. E tem a forma semi-explícita ou condensada, que só aparece as ligações entre os carbonos. Parece muito com a fórmula de ligações ocultas, só que coloca as ligações entre carbonos também. Nesse caso aqui, ó, as ligações são ligações simples, então foi colocado um tracinho apenas. Esta fórmula, que é a fórmula de átomos ocultos ou fórmula de Linus, ela é muito importante, muito utilizada na química orgânica. Ela só vai aparecer as ligações. Para o propano, a gente apresenta este tipo de representação. A princípio, pode parecer que isso não significa nada. Mas, sempre que a gente vê uma fórmula de linhas, a gente tem que ver ó, as pontas, e esses que eu costumo falar que são vértices, vão apresentar como se fosse um carbono. Ó, então, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho um carbono. Então, nessa fórmula de linhas, eu vou ter que observar que em cada pontinha eu tenho um carbono, em cada vértice eu tenho um carbono. Para a gente conseguir convertê-la em uma fórmula, por exemplo, estrutural, é só a gente tentar restabelecer a tetravalência de cada carbono. Nesse caso aqui, ó, o primeiro está fazendo uma ligação, então ele precisa fazer mais 3. Então a tetravalência está obedecida aqui. A gente adiciona hidrogênio aqui, hidrogênio aqui e hidrogênio aqui. Esse outro carbono tem 2 ligações, então ele precisa de mais 2 hidrogênios. E esse último aqui tem uma ligação, então ele precisa de mais 3. Então, se eu vier aqui para converter, eu vou botar C, 1, 2, 3, H, H, H. O segundo carbono tem 2 hidrogênios. E o terceiro carbono tem 3 hidrogênios. Então, eu converti a fórmula de linhas em fórmula estrutural. E se eu quiser transformar isso aqui em fórmula molecular, ela vai ser a fórmula que indica o número de átomos. Deixa eu dar uma apagada nisso aqui. Como exemplo aqui o propano, nós temos quantos carbonos? Nós temos C3. Nós temos quantos hidrogênios? Símbolo H. Quantos hidrogênios aqui nós temos? 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3, H8. Que é o que vai aparecer aqui pra gente, C3H8. Então, nós temos 4 formas de representar o propano. Nós temos aqui a fórmula de Lewis. Essa fórmula a gente quase não utiliza. A gente utiliza mais a fórmula estrutural e a fórmula de linhas, diagrama de linhas. Essa fórmula estrutural ela é bastante utilizada e a gente consegue converter ela bem para a fórmula de linhas. Além disso, nós temos também a fórmula condensada. Tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima aula.